vamos ser francos aqui. Aquele caderninho com post-it, quem acredita naquilo? Aquela outra prova, que é uma pessoa mandando WhatsApp para outra, dizendo quem são as pessoas, mandando printar a prova. Quem acredita naquilo? Depoimento pedido pelo novo juiz que assumiu a vara, que é o Eduardo Apio, que a gente falou bastante aqui na semana passada, vai ensinar a comunidade. É um juiz que sempre foi crítico aos métodos ilegais da Lava Jato. Então, ele que foi quem pediu esse depoimento e que deve, aí ele vai ter oportunidade de provar se ele pagou essa propina ao advogado ligado ao Sérgio Moro para não ser preso. Então, vamos ver, né? Porque ele alega que ele pagou 5 milhões de dólares, né? E em troca de não ser preso. E o segundo, o Tacla Duran, o Zucoloto, diz que os pagamentos deveriam ser feitos por fora, ou seja, ele diz, se ele tiver alguma prova, né, Rovai, de que foi pedida essa propina, ele diz que quando ele parou de pagar, teve a prisão decretada. Cara, olha, se ele está mentindo, ele é um louco. Convenhamos, se ele está mentindo, ele é um louco, Tacla Duran. Ah, sim, claro. Porque ele está falando, eu depositei dinheiro na conta do fulano. Ou paguei. E ele está falando isso há 6 anos. E agora que ele vai ter a oportunidade de depor, né? Olha só, eu vou trazer aqui, o pessoal falou do Sérgio Moro fugiu para Buenos Aires, está lá na Argentina, a foto que o ex-juiz da Lava Jato, que Sérgio Moro, postou nas suas redes sociais. Ele foi encontrar representantes da extrema-direita. Só com derrotados. Da América Latina. Ele está aí na foto com os ex-presidentes Calderon, Tuto Maurício Quiroga, Macri, Felipe Calderon, presidente do México, Pinheira, 2002, Sebastião Pinheira, só derrotado. Jorge Quiroga. Jorge Quiroga é um golpista que foi presidente da Bolívia, Tuto Quiroga. Deputada espanhola Cayetana Álvares de Toledo, que vamos ver aqui. É venezuelana, né? É da Espanha. Espanhola? E Venezuela. E ainda na foto, Juliana Avada e Geraldo Bongiovanni. Então, ele aí, representantes com líderes, como o Rovai falou, derrotados da extrema-direita. Aí. Todos derrotados. Quer dizer, a Argentina agora vai ser difícil, né? Porque o nosso amigo lá fez muita burrada. Então é isso, se rendeu ao rentismo, e é isso que precisa ficar esperto, quem se rende ao rentismo dança. Por isso que a direita dança na América Latina, porque não dá para fazer governo, né, que tenha caráter social atendendo aos bancos. Aí, se você não faz governo de caráter social, você perde voto popular. Aí, por isso que os caras falam, os governo populista, né, os governos antibanco. Aí, o nosso amigo lá, Cristina, passou a vez para ele, assumiu e nomeou um cara lá de direita para ser o ministro da Economia. Está dando nisso. Infelizmente, a tendência agora é ele nem ser candidato a sua própria eleição. A situação tão ruim que não deve ser candidato. Agora, eu queria comentar aqui, Rovaidri, a absurda situação que a gente está vivendo de ter um promotor, né, um ex-promotor agora, dublê de deputado federal, um ex-juiz, dublê de senador, aliando um partido político ao PCC sem que haja nenhuma indignação por parte da mídia comercial, né? A indignação é pelo que o Lula falou, mas a indignação de compararem um partido político, né, registrado, brasileiro, né, que é o partido do presidente da República, com o PCC, uma organização criminosa, sem nenhuma prova, aliás, com todos os indícios de terem provas fajutas dessa tal articulação do PCC. Vamos ser francos aqui.
Aquele caderninho com post-it, quem acredita naquilo? Quem acredita naquilo? Aquela outra prova, que é uma pessoa mandando WhatsApp para outra, dizendo quem são as pessoas, mandando printar a prova. Quem acredita naquilo? Tá? Então, assim, muita indignação. Agora, estou mesmo num grupo de jornalistas aqui de Brasília, mandando artigo criticando o Lula. O Lula não devia ter falado. Eu também acho que o Lula devia deixar os senadores falarem, né? Porque o Lula não tem que bater boca com o senador do baixo clero, não. Não tem que bater boca. Tem que botar os senadores para falar, tem que botar os ministros para falar. Tudo bem. Agora, ficarem criticando o Lula o final de semana inteiro e passarem pano para um vagabundo e o seu apaniguado aliarem um partido político sem nenhuma prova ao PCC é demais para minha cabeça. Usando documentação forjada, que ficou comprovada na Ford, para, inclusive, dizer que um site de notícias, né, o Intercept, seria financiado por esse partido do crime também, né, numa falsificação escandalosa, segundo o professor da UFABC e professor da MBA da USP, que trabalha com esse tipo de análise forense. A Adri pode até buscar o nome dele, eu conversei com ele aqui no final de semana, a matéria chegou primeiro para mim, aí eu passei para o Plínio tocar. Quando ele me mostrou a análise, eu falei, pô, isso é sério demais. 95% de chance de ser uma falsificação. Sabe o que a mídia fez, Sinara? A egípcia. Aí fica difícil, né? O documento tentando aliar, não é o Intercept, é o canal, né? É o site que tornou possível a soltura de Lula com a Vaza Jato, né? Aliar o Intercept ao PCC. Se esse documento é falso, tem o direito de não acreditar em nenhum dos outros, certo? Tem o direito de não acreditar em nenhum dos outros. Quem forja um documento, forja vários. Tá aí, olha só, a reportagem que saiu no domingo na revista Fórum, que mostra aí que esses documentos foram adulterados e quem, né, o professor... Olha, ninguém repercutiu essa reportagem, nem o Intercept, o que é mais chocante, né? É uma matéria que diz respeito a eles ignoraram. É assim, olha, tu não gosta da Fórum, mas estamos falando de um professor que dá aula na USP, na Federal ABC, e que trabalha com atividade forense. Né? Exatamente. Vou falar o nome dele que você tinha falado, Rovai. Professor que analisou o documento, ele e a equipe do Mário Gaziro, professor de computação forense da Universidade Federal do ABC e MBA na USP, que comprovou que há 95% de chances de que houve adulteração digital. Segundo a entrevista à revista Fórum nesse domingo, o professor diz que resolveu fazer a análise digital da imagem apresentada pelo site e encontraram esse grave indício de manipulação digital pela técnica ELA, que é Error Level Analysis, usando o software forense chamado Sherlock, que é disponível no YouTube. Ele explicou... Sherlock, o Holmes. E a análise mostra pelo menos 3 linhas adulteradas. Então, Aí, veja como é engraçado. A gente fez a primeira matéria, o jornalista da Record, não é nem da Jovem Pan, da Record, que divulgou isso daí, que era o cara que entrevistou o Moro, Sinara, meia hora depois de ter divulgado isso daí. Me bloqueou imediatamente após eu questionar a falsificação dele. Isso é uma mentira deslavada, né? Aí, se o ministro pergunta, você é jornalista, a pessoa fica brava. Sinara, você está travando. Você está travando. E, assim, é importante lembrar, né, que o Intercept foi o veículo que divulgou todos os diálogos da Vaza Jato, né? Então, tem aí, né, eles podem ter querer se vingar, né, do Intercept, porque eles que revelaram todos aqueles diálogos captados pelo hacker, né, de Araraquara, e que ele entregou para o Intercept.
Olha aqui, a Vânia Nascimento está dizendo, eu vi essa informação em outros sites progressistas. Não, eu acho que outros sites progressistas deram. Eu não consegui acompanhar, mas fico chocado com o silêncio dessa mídia que se diz que fica horrorizada quando o Lula fala assim, olha, será que tem armação? E, ao mesmo tempo, quando a gente mostra que tem uma armação, ela se cala. Ela se cala. Olha, Sinara, foi a juíza tirou férias num dia, e no mesmo dia que eu só lembro, conheço ela, só consigo lembrar o nome dela pelo apelido. A Gabriela Hart, aquela que muita gente chama de Cupicola, com alguma razão, né? Afinal de contas, tem trechos copiados da sentença dela, no caso da chácara de Atibaia, copiadas da sentença do apartamento no Guarujá, inclusive onde ela chama a chácara de apartamento. Porque nem se preocupou em repassar, né? É uma revisada. Está revisada, que nem o Moro, né? Que agradeceu ao revisor escrevendo o texto com S. Aí ela pegou o caso logo que no dia que ela assume das férias, e 30 minutos depois. 34 minutos depois do Lula falar armação, ela soltou a história. Então, assim, o inquérito, gente, isso já por si só, Sinara, permite dizer tem uma armação aí. A investigação como um todo, não sei. O tempo é o senhor da razão. Eu sempre espero o tempo, às vezes, clarear algumas questões. Entre essas, essa é uma delas. Mas o documento ter sido falsificado no caso do Intercept já é um indício terrível. O fato do Dallagnol ter usado lá, e o Moro, o negócio de Lula livre para acusar o PT de ter armação com o Lula, de ter armação com o PCC, é outro indício. O Marcelo fez uma matéria que está aqui, eu vou tentar mostrar aqui para vocês no final de semana. Eu estou com ela aqui. Abre ela aí, Idri, por favor. Com 8 pontos, Sinara. Tem 8 pontos, no mínimo, para conversar, para a gente discutir. Exato. A juíza saiu de férias no dia que a ação chegou e a Gabriela Hart assume. Olha, é no mínimo estranho. 2, o despacho assinado 34 minutos após a fala do Lula. 3, o caso não devia ir para o Paraná, é um caso de São Paulo, Sinara. Vários juristas estão dizendo isso, juristas consagrados, matéria do Conjuro. 4, o documento falso que liga o site Intercept ao PCC. 5, o Moro compartilha fake news, alguns eu citei aqui, né? Com o e-mail Lula livre. Ninguém cobrou a fake news do Moro. 6, o advogado do PCC afirma que o nome de Moro não aparece em relatório da Polícia Federal. 7, a juíza Gabriela Hart tira o sigilo da Operação PCC Moro, logo depois da fala da armação que o Lula fez. 8, Moro e Dallagnol espalham fake news que associa Lula, PT e PCC. Só isso já é o suficiente para nos permitir discutir se há ou não armação nesse caso, né? Uma vergonha, uma vergonha. E eu acho assim, eu acho que jornalista, o papel do jornalista é duvidar de tudo e de todos, né? A gente não pode ser os crédulos da Lava Jato, né? Eu acredito em tudo que eles falam. Não é nosso papel, não. Assim como duvidam do Lula, tem que duvidar do Moro também, tem que duvidar. Olha, hoje eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu já tenho até dúvida se o Lula não estava com informações durante a entrevista do 247 para falar aquela história do Moro. Eu não sei se ele já não estava mordido ali com o Moro, sabendo de informações de insiders sobre o que vinha em seguida, porque eles passaram o final de semana. Quem quiser, é só ir lá no perfil do Deltan Dallagnol. Eles passaram o final de semana inteiro
inteiro alimentando a narrativa que o PT, Partido dos Trabalhadores, tem ligação sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência com o PCC. Isso me deixa indignada. E eu quero ver essa semana reação dura. Não é do Lula, não. Lula, deixa o Lula descansar. Lula está com pneumonia. Tem que botar as pessoas para falarem duro. Flávio Dino tem que falar duro, sabe? Os ministros do Lula têm que falar duro. Não é ficar perguntando se é uma jornalista. Isso é picuinha. Eles têm que falar duro. Olha, existe como o Fórum fez. Existem alguns pontos que estamos em dúvida. E o fato do senhor ex-juiz e o senhor ex-promotor, né, ficarem fazendo uma associação criminosa, essa sim criminosa, do PT com o PCC, não ajuda a narrativa deles. Aliás, vamos fazer justiça aqui. O Nassif, eu achei estranho quando corta o Pimenta falando, você é jornalista? Aí ele responde, ela fala, sim, eu também sou jornalista, eu sou formado na Universidade Federal de Santa Maria. E o que eles fizeram? Cortaram. Eles cortam ali e dá a entender que o Pimenta está falando, você é jornalista? Não é Na assim. verdade, ele fala, então quero contextualizar. E ele contextualiza. Exatamente. Ele não está agredindo a jornalista. Olha só. Ela veio... Então, assim, eles produziram uma fake news. O Nassif desmonta isso no artigo dele. É importante ler aí, quem tiver, né? Porque é uma vergonha, cara. Então, você não pode nem... É uma coisa que você fala, você é jornalista, Sinara? Exato. Eu também sou jornalista, Sinara. Deixa eu... É isso. Cara, tem o direito de fazer isso. Você é engenheiro? Eu também sou engenheiro. Qual o problema? Agora, aí, um monte de gente caiu que nem um pato nessa história. Entendeu? Como se o ministro estivesse atacando a jornalista. E convenhamos, como qualquer outro profissional, o jornalista pode ser questionado no seu trabalho. O jornalista pode, sim, ser confrontado com a forma como ele conduz o seu trabalho. Ou não. Ou esse Mark que está lá, eu sou jornalista. É o jornalismo de quê? Ele pegou o negócio, segundo ele está no inquérito, é preciso checar se está mesmo, mas ele não checou e acusou um site de ser um site que recebe dinheiro do PCC. Ele está certo? Isso é jornalismo? Não, e ele sabe disso, tanto que ele me bloqueou quando eu questionei, né? Quem não deve não teme. Ele poderia ter me respondido aos questionamentos, né? Por que ele não respondeu? Porque ele faz parte do lavajatismo. O lavajatismo, assim como o bolsonarismo, são pragas que se encontram, né? Elas acabam se aliando, né? Elas estão sempre do mesmo lado, porque elas são pragas que o Brasil precisa se livrar das duas. Não é só do bolsonarismo, não. Tem que se livrar do lavajatismo também. Que papelzinho do Estadão, hein? Que papelzinho do Estadão. Publicou uma entrevista com o promotor Gaquia, né? Este sim, descendente de orientais, o que faria mais sentido ele se chamar Tóquio, né? Faria mais sentido o promotor se chamar Tóquio do que o Moro. Eu já não acredito nessa história de ele ser Tóquio. Não vejo nenhuma relação entre ele ser Tóquio, entre Tóquio e Moro, né? Fizeram uma entrevista com o promotor, colocaram lá Lula falar em armação da PF, não sei o que. Lula não falou em armação da PF, Lula falou em armação do Moro. Primeira mentira da manchete. Segunda, a aspa não está na entrevista. A aspa do promotor que eles botam no título não está na entrevista. Eu desafio os autores da entrevista a me mostrar onde estão as aspas. O jornalismo que eu faço, aspas é ipsis literis o que o entrevistado falou, certo? Se você vai mudar a fala do entrevistado para a chamada, tira a aspa. Então, assim, não vem agora para bancar o espertinho. Ai, nós somos imprensa profissional. Imprensa profissional, e daí?